Dor cervical. Se você tem algum tipo de dor no pescoço, tanto anterior quanto posterior, ou nessa região próximo da nuca aqui, eu sugiro que você veja o caso Como Eu Trato de hoje, onde eu vou explicar um pouco da forma com que eu, Murilo, entendo sobre as dores cervicais e como que a gente pode beneficiar o cliente de uma forma natural e não agressiva. Se você tem dor no pescoço de alguma forma, mesmo as dores que migram, ou aquela dor que você acorda com ela, enfim, todo tipo de dor cervical, fica aqui comigo no vídeo do Como Eu Trato que você vai entender um pouco mais. O meu nome é Murilo José Tambosa, eu sou fisioterapeuta e para quem não me conhece, eu trabalho com várias técnicas e tratamentos conservadores, tratamentos naturais que dão ótimos resultados às pessoas em todo tipo de disfunção ou de queixa que o paciente possa ter. Hoje eu selecionei no quadro Como Eu Trato, dor cervical. Por que, Murilo, dor cervical? É um assunto que chega muito no meu consultório. Dores na coluna, como geral, chegam muito no meu consultório e há muita dúvida em relação a isso, tanto entre os clientes, né, que são os maiores beneficiados do tratamento, como até entre colegas profissionais, né? E aí eu resolvi colocar no quadro Como Eu Trato, de uma forma bem abrangente, algumas possibilidades de tratamento para a região cervical para as mais variadas causas. Lembrando que eu tenho aqui no meu canal, se você não acompanha o canal do YouTube ou no meu Instagram, um quadro onde eu dou a causa da dor, onde eu dou 3 exemplos de causas para as dores das pessoas. Em um outro momento, terá um vídeo sobre a causa das dores cervicais. Mas não é essa a proposta desse vídeo. Aqui eu explico exclusivamente como é que eu trato, como que eu raciocino em cima do tratamento para cervicalgia no geral. Beleza? Se você já recebeu esse tipo de diagnóstico, cervicalgia ou dor cervical, e está curioso para saber, acompanhe o vídeo. Vamos direto para o assunto, então. Eu recebo muitos clientes e existem N causas, como eu acabei de citar, para a questão de dor cervical. Mas quando a gente inicia o tratamento de uma lesão cervical, um entendimento tem que ser comum, tem que ser padronizado, tanto para o paciente quanto para os colegas fisioterapeutas. Na coluna, você tem basicamente curvas em lordose, que são curvas para dentro, essas curvas assim, e curvas em cifose, como é o seu tórax, por exemplo. As lordoses, as curvas para dentro, como é o caso do pescoço e da lombar, na sua natureza, pela sua natureza, são muito mais móveis, são mais livres, certo? É claro que na lombar, por exemplo, você segura todo o peso do seu corpo, então é um pouco mais sobrecarregada. Mas na cervical você basicamente sustenta o peso da cabeça. Isso, claro, pessoal, num pensamento simples, simplório de biomecânica, para você entender também que é de casa entender. Então, como ela é uma região extremamente móvel, extremamente livre, sempre que ela está em sofrimento, o que a gente deduz é que o movimento dela aumentou ainda mais. Ah, mulher, mas quer dizer que se ele restringir, se ele travar, não dói? Dói também, mas é menos frequente. O mais frequente é que ela comece a sofrer, num primeiro momento, por um excesso de movimento, tá certo? Esse excesso de movimento pode vir de várias formas, mas na sua maioria, elas vêm por problemas que estão a nível do tórax, e quando eu falo a nível do tórax, eu não estou falando só a caixa torácica, só as costelas, as vértebras e tudo mais. Eu estou falando também dos seus órgãos que estão aqui dentro. E também vem por problemas que estão acima da região cervical. Então, abaixo dela o tórax e acima dela a cabeça. Problemas na região do crânio. Todo e qualquer problema craniano. Desde um problema na boca, nos dentes, ou na parte dos seios da face, ou no nariz, ou no ouvido, não importa. Então, quando um paciente chega para mim com dor cervical, é claro que a gente avalia todas as possibilidades que tem, mas o tratamento muitas vezes ele vai contemplar técnicas para melhorar a movimentação tanto do tórax quanto da região dos órgãos onde essas estruturas estão. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem algum problema a nível, por exemplo, do esôfago, o esôfago é onde desce a comida, ele fica mais ou menos aqui assim. É um problema que, através de técnicas no tórax, a gente libera. E o esôfago pode dar dor cervical, Murilo? Pode. Certo? Como eu falei, tem um quadro que eu explico exemplos de dor cervical. Mas a gente trabalha então a movimentação dos órgãos que estão aqui, como é o caso do esôfago, da traqueia, do coração, dos pulmões, né? No próprio tórax. E libera também as costelas, o movimento das costelas, o movimento das vértebras e principalmente o movimento de quem governa essas estruturas, que são os diafragmas. Os diafragmas você tem vários, mas a nível do tórax você tem 2. Um que é o diafragma respiratório, aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, que é o da respiração, que tem N funções, eu não vou entrar em detalhe aqui.
E também tem outro que é aqui em cima, que não é exatamente como um músculo, mas ele é uma divisão entre as estruturas do pescoço e as estruturas do tórax. Aqui passam várias coisas importantes, nervos, as artérias, sistema linfático, as vértebras, né? Os nervos, enfim. É isso. Então a gente trabalha os diafragmas e o tórax. Também aqui em cima, como eu falei, problemas aqui e aqui. Aqui em cima a gente trabalha essas estruturas, trabalha o movimento dos ossos do crânio, trabalha sequelas de inflamações a nível dos ouvidos, trabalha a drenagem dos seios da face para que a secreção saia daqui, se é que é uma das queixas cervicais. Trabalha como que os ossos da boca, por exemplo, se movimentam após um processo ortodôntico, talvez um implante ou uma restauração, não, mas um implante, um canal, né? Enfim, para que você entenda. Então, para explicar como eu trato, você tem que entender um pouquinho das causas, né? Eu dei alguns exemplos aqui. Em outro momento eu vou explicar mais como que essas causas chegam ao pescoço. Tá bom? Mas o tratamento para uma cervicalgia ele tem que contemplar essas duas regiões e não somente o local. Agora, é claro, se o paciente tem lesões locais, a gente avalia a cervical. Por exemplo, uma hérnia cervical. É um tratamento que tem que ser feito localmente. Então a gente faz técnicas para o disco, para a vértebra, né? Então existe a vértebra que sustenta a coluna e os discos que estão no meio com várias funções, dentre elas o amortecimento. Então a gente trabalha os discos, as vértebras, os ligamentos que estão ao redor dessas vértebras, desses discos, né? As articulações, que a gente chama de faceta. Tá? Existem várias articulações ali, né? Faceta e outras articulações. Os músculos propriamente dito, né? Então existem músculos que sustentam essa região. Inflamações, por exemplo, como inflamações de garganta, podem alterar a força desses músculos, o controle deles e gerar dor cervical. Então a gente trabalha a musculatura, trabalha os envoltórios dessa musculatura, o que envolve elas, que a gente chama de fáscia. Murilo, mas como é que você faz isso tudo? Tudo com técnica manual. A gente estuda muito anatomia, biomecânica, fisiologia, neurologia, que são as conexões neurológicas ali, e trata essas relações, tá certo? Isso seria uma forma bem mecânica, bem local de se tratar uma cervicalgia. Mas saiba que existem N causas. Você pode ter dor cervical por N problemas, que às vezes nem estão ligados à cervical. Aqui eu dei alguns exemplos que estão ligados de forma direta, mecânica. E tudo com técnica manual, tudo com técnica local, com ótimos resultados. Geralmente uma cervicalgia simples, sem uma causa muito grave, por exemplo, como uma hérnia cervical grave, coisa de 2 a 5 sessões, geralmente 3 sessões, a gente já resolve bem o problema do paciente. Mas é muito importante que você saiba a causa do problema, tá certo? Então, se você tem um diagnóstico de dor cervical e quando você foi tratar, os profissionais não avaliaram pelo menos essas duas grandes áreas, o crânio e o tórax, duvide, porque realmente ali é necessário e é o básico. Podem haver outras relações, eu repito isso muito, relações muito mais amplas do que isso. Mas o tratamento ele pode ser totalmente manual. Não há necessidade de nenhum remédio, nenhum fármaco, nenhum anti-inflamatório. Entenda que quando você usa alguma estratégia para maquiar um sintoma, eu tô com dor no pescoço, tomei um relaxante muscular e aliviou. Você maquiou o problema e não resolveu ele. Você me entende? É muito importante você procurar a causa do problema. Se você desligar ele, não dá certo. Eu muitas vezes quando vou tratar um cliente, se eu acho uma pista, vamos dizer assim, do problema da dor cervical, essa pista está ali bem visível, né? Por exemplo, uma disfunção aqui assim, bem visível, eu me seguro um pouquinho, não corrijo ela no primeiro momento e fico me perguntando, mas se ela está aí, o que causou ela? E aí eu vou procurar a causa, tento saber se realmente elas têm conexão através de todo um estudo e teste também, né, pessoal? E trato essa região que é a causa. E aí eu volto naquela uma que eu havia achado de começo e vejo se ela resolveu. Se ela resolveu, é porque realmente eu achei o problema, tá certo? A gente tem que pegar as pistas do problema com calma e organizá-las na mesa, na cabeça no caso, né? Organizá-las na mesa e depois, somente depois, agir, tá bom? Se você entendeu um pouco desse vídeo sobre cervicalgia, dores cervicais de um modo geral, agora abriu um pouco mais a sua cabeça. Nossa, Murilo, eu não sabia que se tratava assim, eu não sabia que era assim que se pensava de uma dor cervical e eu estava lá fazendo massagem para aliviar. Eu sugiro que você compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, com as pessoas que você conhece. Coloca ali 10 pessoas que você conhece e compartilha com elas. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai ter dor cervical e vai ficar se perguntando se não é outras coisas. Tá bom? No mais, muito obrigado.